Pessoal, boa noite a todos. Grande prazer estar aqui, né? Teve uma época que eu estive sentado aí, né? Vi em vários, né, eventos aqui na igreja da cidade, no Marketplace. Até estava conversando ali com o Eduardo e é um grande prazer ter recebido esse convite, estar aqui, né, para compartilhar um pouco das minhas experiências. Quero dizer para vocês que não sou palestrante de palco, né? Eu sou empresário, eu toco um negócio todos os dias, empreendo há 20 anos e eu vim compartilhar algumas informações que talvez possa fazer total sentido para vocês, né? O meu nome é Paulo Vitor, algumas pessoas, inclusive vi vários conhecidos aqui, né? Pessoas, né, que eu tenho muito carinho, né? Fiquei muito feliz, umas 7 pessoas aqui. E a minha família me chama de Paulinho. Então, se você quiser me chamar de Paulinho, não me chame de Paulinho, por favor. Pode me chamar de Vitor mesmo. E no ano de 2020, eu fundei a BeUp. A BeUp vai fazer 2 anos. E é uma empresa que ajuda empreendedores, né? Tem um propósito muito parecido com o Marketplace, né? Que é ajudar realmente empresários por todo o Brasil. Nós já temos mais de 5.000 alunos e a gente acabou de começar, né? Então, eu vou compartilhar com vocês alguns pontos muito importantes que talvez faça total sentido para vocês. Tem algum empreendedor aqui na sala? Sim? Algum empreendedor? Tem alguma dona de casa na sala? Dona de casa tem? Hã? Tem, dona de casa? Empreendedora. Tem alguém que é funcionário aqui? Levanta a mão. Funcionário? Não tem problema ser funcionário, mas o importante é ser um intraempreendedor. Porque de funcionário está assim. Empreendedorismo é atitude, é comportamento. Isso é importante a gente entender. Então, para falar um pouco sobre isso, o tema da palestra de hoje, se você quiser... qual que é o nome da pessoa, para eu chamar pelo nome? Quem passa o slide para mim? William, grande William. O tema de hoje é a Trilogia do Triunfo. Trilogia do Triunfo. Existem 3 passos fundamentais para que qualquer pessoa, dentro do mundo empreendedor, e independente se você escolheu a carreira executiva ou a carreira empresarial, olha, vou falar bem, vou falar de novo. Empreendedorismo é um estilo de vida. São questões comportamentais. Você pode ser um empreendedor sendo um colaborador, sendo uma dona de casa, sendo um grande empresário ou sendo um microempresário. Não importa o que você faça, você pode ter uma atitude empreendedora. E a trilogia do triunfo, ela é baseada em 3 fatores. Logia significa estudo. 3, estudo de 3 fatores que te levam ao triunfo, que te levam ao sucesso. E pessoal, triunfar é muito mais do que ganhar dinheiro. Eu vi a chamada, né, que falaram assim, o Vitor ganhou o seu primeiro R$1 milhão aos 28 anos de idade. Isso é verdade. Eu ganhei meu primeiro R$1 milhão aos 28. Mas isso é o de menos. O dinheiro é um troféu que você ganha ao se desenvolver como ser humano. Por isso que eu valorizo isso. Isso aqui é demais. Ó. Eu quero uma grande salva de palmas para a igreja da cidade que patrocine isso aqui. Ó. Isso é muito legal, porque assim, ó, o ponto não é o quanto você ganha. É o quem você se torna para ganhar o que você está ganhando. E é disso que nós vamos falar hoje. Então, William, pode passar? E o primeiro tripé da trilogia é visão. É você ter visão. Visão é uma coisa muito importante. Imagina que você está na Dutra. Alguém pegou a Dutra para vir para cá? 8 horas da noite, 7h30, você está a 100 km por hora. Por que você tem coragem de acelerar? Porque você está enxergando, você está vendo. A partir do momento que o farol apaga, você breca, estaciona, liga para o guincho ou liga para alguém para te socorrer. É assim ou não é? Então, quem não tem visão, anda com o freio de mão puxado. Talvez você não esteja tendo sucesso dentro do seu negócio ainda por falta de visão. Quem tem visão, prospera. Quem tem visão, chega mais longe. Quem tem visão, ganha mais. Quem tem visão, resolve os problemas com mais facilidade. Então, visão, olha lá, ó, enxergar além do que se pode ver, clareza de destino, pessoas convictas são pessoas visionárias, e pessoas visionárias são pessoas convictas. E aí, o seu negócio vai dar certo, sim ou não? Oh.
Convicção. Por que você é convicto? Porque você enxerga o que vem depois. Então, anota aí, não se preocupe se talvez a sua família não te apoia no empreendedorismo, que às vezes acontece. Não se preocupe se as pessoas duvidem ou falem do que você está fazendo hoje, porque a minha carreira foi assim, a vida inteira, até hoje. Ai, mas certeza que você vai fazer, certeza. Investir no meio de uma pandemia. Então, quando você tem visão, você chega mais longe. Pode passar para a gente? E para desenvolver visão, tem alguém na sala que quer desenvolver visão a partir de hoje? Quer enxergar diferente? William, quer enxergar, William? Quem mais? Lisbeth, está aqui? Anderson, quer? Tamo junto. Quer? Lares, quer? Luana, são as pessoas que eu conheço na sala. Renatão? Du? Primeiro passo, planejamento. Quem planeja, antecipa futuro. Quem planeja, antecipa futuro. Vitor, mas é trivial, é básico, mas 90% das pessoas não planejam. Muitas pessoas não estão aqui hoje por falta de planejamento. Muitas pessoas chegam atrasadas por falta de planejamento. E planejar é muito simples. Talvez você já ouviu falar um monte de ferramenta. Tem um monte de ferramenta, né, com nome complexo. Eu não falo uma palavra em inglês. Não consigo falar inglês. O Renatão vai me ensinar, né, Renatão? Professor de inglês aqui, né, nosso coordenador de marketing da empresa. Mas eu não sei falar inglês. E eu fujo um pouco de termos técnicos. Então eu falo de uma forma mais simples. Então anota para você. O fato de você fazer algumas perguntas, você já está planejando. Vou dar um exemplo. Qual que é o seu nome? Elivelton. Digamos que o Elivelton vai fazer uma viagem. Não é simplesmente fazer uma viagem. Ele vai perguntar para onde eu vou, com quem eu vou, quando eu vou, quanto eu vou investir, quem vai comigo, quando eu volto, e se lá fizer frio, e se fizer calor? Eu estou levando dinheiro, eu abasteci o carro? Pessoal, isso é planejamento. E às vezes você não faz isso na sua semana, no seu dia, no seu semestre. Não precisa de grandes coisas, grandes ferramentas para planejar. São coisas básicas que já vai dar resultado. Então anota para você. Se você essa semana, por exemplo, final de semana que vem, você planejar, pode ter certeza absoluta que você vai prevenir coisas que podem acontecer. Se não planejando, ou se planejando, já empreender não é um passeio pelo bosque, imagine que não planeja. A crise quebrou 600 mil empresas no Brasil. A crise não quebrou ninguém. Quem quebrou foi a falta de preparo. É claro que teve muitos empresários que sim, que foram afetados assim, muito pela crise de hotéis, né, lazer, turismo, restaurantes, shopping, foram afetados sim. Mas muitos foram afetados devido à falta de planejamento. Então, primeiro fator. Segundo fator, execução. Se você não executa o planejamento com excelência, o resultado não vem. E sabe o que te deixa com visão? É você ter resultado. Vou dar um exemplo. Eu corro na esteira, às vezes eu chamo minha filha, né? Minha filha tem 17 anos. Filha, vamos correr? Vamos. Aí ela vai, eu estou em velocidade 10 e ela está em 4 no celular. Eu falei, filha, você não vai correr? Vai ficar aqui 1 hora assim? É porque eu não gosto de suar. Você não gosta de suar? O que você veio fazer aqui? Eu vim aqui. Ela está executando com perfeição? Vai ter resultado? Aí sabe o que acontece? Desanima. O desânimo de um negócio não vem pelo planejamento ou pelo negócio, vem pela falta de execução. A falta de execução bem feita faz com que o seu negócio não caminhe do jeito que deveria caminhar. Vou dar um exemplo. A Biup. Fundei a Biup no meio de uma pandemia. Nos 6 primeiros meses, eu entrava às 6:30 da manhã, e que horas que a gente saía? 2 horas da manhã. 1 hora da manhã, era isso? Segunda a segunda. No primeiro mês, conquistamos 100 alunos. No segundo mês, 200 alunos. No terceiro mês, 500 alunos. Eu olhei e fiquei animado. Sabe o que é essa animação? Visão. E aí eu falei, estamos no caminho certo, podemos investir. Agora imagine se eu tivesse trabalhado das 9 às 5, mais ou menos. Eu teria, depois de 3 meses, 40 alunos. Eu ia falar o quê?
A crise. Eu ia falar o quê? O negócio não está bom. Ia ficar olhando para planejamento, lá planilhas e planilhas. Ia ficar perdendo tempo com planilhas. Então, anota para você, a execução ela é muito importante. Terceiro ponto, desassociação. Diga-me com quem tu andas e direi quem você é, direi quanto você ganha também. Diga-me com quem tu andas. Más associações estragam hábitos úteis. Você é a média das pessoas que você convive. Mais uma vez falando do marketplace. Olha isso aqui. Mastermind. Quem já ouviu falar? Mastermind. Isso daqui é muito rico. Quem é casado, levanta a mão. Começa a andar com solteiro para você ver o seu casamento e empurrá-lo. Entende ou não? Casado anda com casado. De preferência, casado próspero. Certo? Solteiro anda com solteiro. E se o solteiro quer casar, ele anda com o casado. Isso é básico ou não? Estou falando bobagem. Isso é muito importante. É muito importante. Então, a partir do momento que eu quero ter prosperidade no negócio, esse é um exemplo que eu usei, poderia usar vários, eu preciso andar com pessoas que estejam conectadas com aquilo que eu quero. Porque se eu quisesse hoje estar jogando bola, hoje eu estaria jogando bola. A galera do churrasco, a galera do bar. E aí depois você não sabe porque as coisas não estão prosperando. Olha só, anota para você, é importante isso. Há 20 anos eu não assisto televisão. Esses dias eu fiquei sabendo que o Gugu morreu, nem sabia. É verdade, o Faustão mudou de televisão. Foi para onde? Foi para... Tá antenado, né? Tá antenado. Tá certo, tá vendo? Há 20 anos, sabe por quê? Porque eu entendo o seguinte. Pensamento gera sentimento que influencia nas suas ações e as ações geram resultado. E o resultado fortalece aquilo que você pensa. Mas sabe o que você pensa? É aquilo que você ouve e aquilo que você vê constantemente. Continua ouvindo besteira, se envolvendo profundamente com política. Não estou falando de política aqui, mas assim, sabe, o tempo inteiro, crise, lendo tudo sobre aquilo, sobre a guerra, sobre isso, o tempo inteiro. Assistindo Datena, assistindo isso, assistindo aquilo. Tem que tomar cuidado com as coisas que você se alimenta. Com as coisas que você ouve, com as coisas que você vê. Mais uma vez, o melhor lugar para você estar é neste tipo de ambiente se você quiser prosperar. E é isso que eu faço todos os dias, por isso que eu faço questão de estar aqui. Eu faço questão de estar com pessoas que estão buscando isso. Então, a desassociação de pessoas que talvez, ou de conteúdos que talvez te prejudiquem, é muito importante. Porque senão você vai desanimar. É fácil sair do caminho. É fácil. Escuridão é natural. Gerar luz requer esforço. Esforço. Vitor, você é tão animado. Você acha que eu sempre sou animado? Eu me esforço muitas vezes para ser animado. Tem que estar se esforçando. Então imagine se o conteúdo que você absorve é ruim. Último ponto, investimento pessoal. Quantos livros você leu no último ano? Quantos cursos você fez no último ano? Cadê as mulheres da sala? Levanta a mão. Essa vai para as mulheres. Quem é a pessoa que você mais ama na vida? Para os homens também. Quem é a pessoa que você mais ama na vida? Olha lá. Sempre é o outro, né? É você, né? Importante. Na vida. Não na vida celestial. Estou falando aqui. Aqui. Você tem que se priorizar muitas vezes. Sabe o que eu vejo? Eu vejo isso na minha casa. A minha mãe cuida da família. A minha mãe cuida do meu pai. A minha mãe cuida de tudo. E ela se deixa muitas vezes em último plano. E se você não está bem, você não consegue cuidar do outro como você gostaria de cuidar. Então, esse investimento pessoal ele é muito importante. Então, visão é desenvolvido com planejamento. Vamos repetir em voz alta? Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. São 4 pilares. Se você executar a semana que vem, ou a partir de amanhã, esses 4 pilares, as pessoas vão te olhar e vão falar, ele está diferente.
Ele está diferente. Os seus sócios vão te olhar e falar, caramba. E talvez você receba até críticas. Tome cuidado com as críticas. Quantas pessoas morrem em termos de prosperidade devido às críticas. Nossa, parou de vir no bar? Não tem problema no bar. Mas parou porque, Vitor, você não vai mais, faz tempo. Não, porque agora eu estou empenhado em outros negócios. Eu estou cuidando de algumas coisas que são importantes para mim. Faz sentido para você isso? Isso é muito importante. Muito bem, falamos de visão. Mas visão sem, pode passar para mim, William, coragem. A coragem é muito importante. E a coragem não é ausência de medo. Netflix, uma série do Elon Musk, vocês viram? É muito legal. A coragem que esse cara teve. A coragem, ele só tinha 3 chances de lançar um foguete. 3! E ele foi lá e fez. E olha onde ele está. Então anota para você, ó. Se você tem coragem, você lidera. E só líderes têm coragem. A história do Carlitos. Não, estava conversando nos bastidores ali agora com a Priscila. É assim, ó. A igreja da cidade, por exemplo, tinha um risco gigantesco de não existir. É isso? Aqui tem coragem ou não tem? E todos nós somos beneficiados por uma pessoa que pensou, que teve coragem, teve iniciativa. Entende o que o empreendedor precisa ter? Coragem, ó. E coragem é a capacidade de agir apesar do medo, uso da razão a despeito do prazer, se pôr em ação em circunstâncias desfavoráveis. Pessoal, anota aí, está na zona de conforto, não está no caminho ideal. Está fácil demais ou está difícil demais, anota para você, você tem que questionar. Está fazendo tudo o que você gosta dentro do trabalho, tem que questionar. É muito importante esses conceitos. Coragem, agir com todo o seu coração. E como que você desenvolve coragem? A única forma de desenvolver coragem é treinando a coragem. Não existe outra forma. É você, tem medo de dirigir, faça um curso em 4 passos para você dirigir. Você vai ter que dirigir. Quero palestrar. Um curso de 3 dias, teoria, para você aprender, pode te ajudar, te dar base, mas nada melhor do que você vir aqui na frente. Tem tímidos aqui? Levanta a mão, tímidos. Empreendedor não tem tímido, né? Tem tímido aqui? Alguém que é tímido? Pode levantar. Tímido? Tímido? Como que você vence a timidez? Enfrentando a timidez. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não tem outro jeito. Como que você fala em público? Falando em público. Como que você dirige? Dirigindo. Como que você empreende? Empreendendo. E aí, sabe o que eu vejo? Eu vejo muitas vezes pessoas que odeiam o seu emprego. Odeiam mesmo, não gostam. E estão ali devido ao dinheiro. Isso acaba com qualquer coração. A pessoa não aguenta. E por que você está aqui? Porque eu não tive coragem de sair ainda. Mas o porquê? Não, mas esse ano eu vou sair. E passa ano e vai ano, continua falando mal da empresa, mal do patrão, mal do chefe, mal disso e do mercado. Eu odeio. Faça alguma coisa, mas a devida falta de coragem não toma iniciativa. Então anota para você, ouça mais o seu coração. Claro que você tem que ter parte racional, colocar no papel, tomar decisão no dia seguinte. Nunca tomar decisão por impulso. Mas a coragem é muito importante. E como desenvolve a coragem? Treino, fazendo. Enfrentando. E daqui a pouco eu vou te dar prova disso. A prova. Terceiro ponto muito importante, competência. Pessoal, estamos no mercado de trabalho 4.0. Conteúdo é de graça hoje. De graça. O que conta para a sua raridade, e você vai ganhar pela sua raridade, o que você faz que ninguém faz. Ou o que você faz que se destaca. É o que vai despontar nos próximos anos. Não a quantidade de diplomas que você tem. E não que ter um nível universitário não é importante, lógico. Eu tenho MBA. É importante, mas não foi o MBA que fez ou gerou os resultados que eu tenho.
Foram as habilidades desenvolvidas. Vou falar algumas. Capacidade de persuasão, capacidade de falar em público, empatia com as pessoas, liderança, vendas. Vou falar de novo. Vendas. Você entender as múltiplas personalidades que existem, saber lidar com todas elas. Administração financeira. A parte técnica é importante? Claro. Então anota para você. Já ouviram falar de hard skills e soft skills? Com certeza sim. Hard skills, habilidade que você contrata alguém. Vitor, como assim? Por exemplo, eu posso contratar alguém para vender. Sim ou não? Eu posso contratar alguém para cuidar das finanças. Eu posso contratar alguém, por exemplo, para fazer uma planilha. Eu posso contratar alguém para abrir e fechar minha empresa. Isso é hard skills. Soft skills, eu não posso contratar alguém para ter controle emocional por mim. Renato, você está sendo contratado hoje porque às vezes eu fico irado, então eu quero que você não fique irado por mim. Tudo bem? Eu consigo contratar? Soft skills é o que depende 100% de você. E isso é desenvolvimento humano. E as pessoas não olham para isso. Sabe o que as pessoas olham? Ela está, patinando na vida, patinando na carreira. Relacionamento atrás de relacionamento. E vai. E ela quer fazer mais um curso. Hoje eu conversei com uma esteticista. E ela me falou, Vitor, não tenho cliente, cara. Eu falei, o que você vai fazer? Eu vou fazer um curso agora era algum procedimento estético. Eu falei, por quê? Não, porque talvez atraia mais clientes. Eu falei, você está de brincadeira. Não é isso. Você entende que não é mais um diploma. Você precisa desenvolver algumas habilidades. Então, anota para você. Competência é saber fazer. E não somente saber. As pessoas me perguntam, Vitor, quantos livros você leu no último ano? É importante ter conhecimento, conteúdo? Sim ou não? Mas eu sempre leio o suficiente que eu consiga executar. Gente, a minha filha, eu posso falar, não tem problema. A minha filha está estudando, de verdade, nesse trimestre, uma quantidade assim de livro. E eu olho e falo, minha nossa, o que eu faço? Eu falei, filha, quantos livros? Não, tem que estudar tudo. Eu acho que tem que estudar tudo, mas ela tem que vender bombom no intervalo. Eu peço para ela não ser nota 10, pode ser nota 7. Mas o mais importante é, aprenda o conteúdo, que é muita cultura, é importante passar no vestibular, ela quer fazer medicina. Tem que estudar. Mas, filha, você também tem que entender sobre administração financeira. Você tem que vender bombom no intervalo. Você tem que arrumar sua cama. Você tem que lavar louça. Você tem que arrumar seu pijama. Você tem... O que mais que eu falo? Você tem que ser líder de classe. Você tem que falar. Quando tiver um trabalho, seja a primeira a entregar o trabalho. Em público. Esses detalhes são muito importantes, porque são competências. Competências. Então, o ensino tradicional não é mais suficiente para uma pessoa atingir o que ela deseja. Assim diria Howard Gardner, pai das múltiplas inteligências. Competência. E como desenvolve competência? Tem alguém que toca algum instrumento aqui? Levanta a mão. Como é que você chama? Diego, você toca o quê? Violão. Então, um dia você acordou, leu a teoria do violão e saiu tocando. Como que você desenvolve competência? Olha o treino entrando de novo. Treinando. Conteúdo você aprende estudando. Competências você aprende treinando. Quer liderar? Não adianta fazer só um curso de liderança. Você tem que estar na prática liderando. Porque senão você esquece. Anota aí, competência é treino. Muito bem, pode passar, William. Visão, coragem e competência são os fundamentos para que você triunfe dentro da sua carreira, da sua vida, dos seus relacionamentos. E você já entendeu que visão, coragem e competência, visão, planejamento, desassociação, execução com maestria
E investimento pessoal. Você já entendeu que coragem é treino, tem que dar a cara para bater. E você já entendeu que competência também é treino. Eu gostaria muito que você resgatasse o sonho de tocar algum instrumento que eu sei que você tem e até hoje você engavetou. Sabe por quê? Porque você é capaz de tocar. O meu esporte é esqui aquático. Então eu entro na água e o barco me puxa, eu fico em pé. Esse é meu esporte, eu gosto. É uma coisa que eu aprendi. Um dia eu vi uma pessoa esquiando, eu falei, que coisa linda. Eu quero. E aí eu fui lá, demorei 1 ano para comprar o barco, depois eu tive 3 meses para tirar a raiz, depois de 1 ano e meio, eu falei, agora vai. Aí eu esqueci que tinha alguém que tinha que precisar me puxar no barco. Eu falei, e agora quem que eu... Pai, vamos lá, mais 3 meses para o meu pai. E aí no primeiro dia eu fiquei em pé no esqui. Fiquei? Não. Gente, eu quase perdi meus 2 braços. Aquele negócio puxa numa velocidade, você não consegue ficar em pé. Depois de 6 meses eu fiquei em pé. E quando você fica em pé, o problema não é ficar em pé, é cair. E aí eu ficava em pé, caía, só que não era uma queda. Vocês já caíram? Bater na água assim? Já caíram ou não? É assim, é roxo, quebra. Eu quase quebrei a costela. Só que o meu desejo ardente era tanto que eu continuei. E um dia eu falei, caramba, é assim. Então anoto para você, você não tem aquela competência que você precisa ou que você gostaria por falta de treino. Muito bem. Então, visão, coragem e competência, elas não são estáveis. Vou dar um exemplo. Você vai sair daqui animado, eu tenho certeza. Agora eu entendi. Agora saquei. Agora eu vou mudar de vida. Aí você chega em casa e talvez você é casado. A esposa não veio, o marido não veio, por isso tem que estar junto. Aí você chega e fala assim, esposa, e agora vai, porque, visão, coragem, agora entendi tudo. Aí a esposa olha e fala, que isso? Você tá louco? Ou o marido, é verdade. Ou a família. Eu chegava na minha casa quando eu morava com meus pais, animadíssimos depois do treinamento. Aí meu pai olhava e falava assim, que isso, velho? Não tá bem. Por quê? Porque ele não teve a visão. E aí, nesse comentário que ele fez, ele já minou um pouquinho a minha visão. E sabe como que você sabe que você está minando a visão? Você vai ficando desmotivado. E aí, segunda-feira é incrível no Marketplace, terça-feira já perdeu um pouquinho. Quarta, quinta, sexta, ainda bem que tem segunda de novo. Então, anota para você. Visão, coragem e competência não são estáveis. Vamos ler em voz alta? Assim... Um pouquinho mais de harmonia. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Assim como as flores devem ser regadas, fortalecidas diariamente, semanalmente, todos os dias. Associação é todos os dias, treino é todos os dias, toda semana. Porque senão vai escurecer, igual catarata. Vai encobrindo assim o olho, aí você vai perdendo a visão. Vai perdendo a motivação, vai perdendo as habilidades. Entende ou não? E vai perdendo a coragem de tomar decisão, de fazer o que precisa ser feito. Vitor, a teoria é linda, então vamos para a prática. Pode passar? Esse sou eu aos 6 anos de idade. Meu nome é Paulinho. Sou eu aos 6 anos. 6 anos de idade. Eu não nasci em uma família rica. Minha mãe tem 4ª série do primário, uma super empreendedora do lar. O meu pai, mecânico. Uma família incrível. A minha única irmã nasceu com uma especialidade. A minha mãe teve rubéola na gravidez e minha irmã nasceu com atraso. Ela tem 36, eu tenho 39, ela tem 36 e ela ainda tem um atraso. Algumas pessoas, quem conhece? Conhece minha irmã? Conhece, né, Anderson? E ela é um amor, ela é incrível, mas ela tem essa deficiência. E ela vai depender dos meus pais para o resto da vida e ela vai ficar sob minha guarda depois que meus pais não estiverem mais aqui. E esse foi o Paulinho. Só que qual que é o problema? Estudei em escola estadual a vida inteira. EPSG, Dr. Rui Rodrigues Dória, o dia está ensolarado. A vida inteira. Além disso, fui diagnosticado com déficit do distúrbio de atenção, hiperatividade, desfoco e loucura.
A professora Cristina falava assim para minha mãe: Dona Amélia, o Paulinho presta atenção em tudo, menos na aula. Então, esse foi eu. E aí, como que você é tratado? Como que você é tratado quando criança? É assim, chegou, começa a falar algumas coisas, sabe? Esse moleque burro. Entende ou não? Tentado, sabe? Sai daí, moleque. E aí você, desde pequeno, vai criando algumas crenças e medos. Anota para você. Muitas coisas que você tem medo hoje tem a ver com lá atrás. Por isso que eu aconselho muito a terapia. Terapia, eu faço terapia. É muito bom. E eu tinha preconceito. É muito bom. Você tem que fazer. Entende ou não? Terapia é para quem tem problema. Não. Eu achava isso. Terapia é para quem tem problema e quer resolver os problemas. Porque todo mundo tem problema. Então, anota para você, ó. Esse era o Paulinho. E aí, ele tinha um monte de crença, insegurança, medo. Por quê? Por causa do jeitão dele. Entende ou não? Muito acelerado. Não prestava atenção, nota C. A minha melhor nota era C+. Lembra de C+? C+. Então, muitas incertezas do futuro, reunião de pais da minha mãe, coitada, né? Chegava chorando, saía gritando. Fiquei de recuperação da primeira à 8ª série. Só que, pode passar, minha mãe me ensinou o seguinte. O que minha mãe me ensinou? A ter coragem. Sabe como? Ela fazia canudinhos de doce de leite para eu vender de porta em porta quando eu tinha 6 anos. Dos 6 aos 10, eu vendia de porta em porta canudinho, no bairro onde eu morava. E aí tinha um japonês. Tem japonês na sala? Eu tinha medo de japonês, porque o japonês era bravo para mim. É verdade. E tinha um japonês na minha rua que era muito bravo. Pelo menos achava que era bravo, era criança. E aí, quando eu chegava, minha mãe colocava uma boininha, suspensório e a bolsinha de isopor com canudinho. Eu batia na casa do japonês e eu ficava com muito medo. Aí eu olhava para minha mãe assim, eu fazia assim, ó. A minha mãe falava assim, vai. Aí tinha dia que eu fazia assim para minha mãe, assim, ó. Ela só fazia assim, ó. Aí eu olhava, ela fazia assim, ó. Era o gatilho. Era o gatilho que startava a coragem. E aí, sabe o que acontece? Eu batia na casa do japonês. Tinha dia que eu tremia a mãozinha, tremia. E eu nem olhava para o japonês. E eu fiz isso toda sexta-feira, dos 6 aos 10 anos. Um dia, eu não tinha mais medo do japonês. Um dia, eu fiquei amigo dele e da esposa. Eu era a única criança da vila que entrava na casa do japonês e brincava com o jabuti tartaruga do jardim. Sabe o que aconteceu? As crianças começaram a me rodear. E eu falei, caramba, que interessante isso aqui. E todas as crianças queriam que eu fosse lá entrar na casa do japonês para pegar a tartaruga. E depois que eu pegava a tartaruga e levava, eu saía, todo mundo, Paulinho! Porque eu tinha coragem. Quando você tem coragem, você lidera. Quando você tem coragem, você é o exemplo. Quando você tem coragem, as pessoas que não têm, te admiram. Por isso que é tão importante a coragem. Como que desenvolve coragem? Treino. Foi fácil? Quando eu vejo japonês, eu fico meio com medo até hoje. Estou brincando, tem japonês, não? Tem? Eu tenho história incrível com os japoneses. Eu adoro, eu gosto demais dessa colônia. Incrível. E os meus pais ficaram amigos do japonês. A minha mãe, e eu venci a coragem. Eu venci o medo. Então anota para você, não tem como, eu estou falando na prática. Treino e tempo. Toda sexta durante 4 anos. Pode passar. Eu cresci. Pode passar, William. Eu cresci. E anota para você, muitos hábitos que você tem hoje é devido à sua juventude. Começa tudo e não termina. Vidas inacabadas. Começam tudo e não terminam nada. Eu também comecei violão e parei, natação e parei, inglês e parei. Comecei um monte de coisa e parei. Um monte de coisa. E isso cria um hábito da inconstância. E eu quero provar para você que treino desenvolve habilidades. Então, estudei escola estadual, recuperação, sem base, sem perspectiva, sem berço de ouro e ainda inconstante. Que futuro que tem essa criatura? Mas eu entendi que se eu treinasse, eu aprendia. Sabe como que eu aprendi isso?
pode passar? Eu nasci num berço cristão. Minha mãe e meu pai, e meus avós e mais algumas famílias são cristãos, evangélicos. E meu pai pregava em casa. Para a família, sabe, um encontro familiar? Sentava eu, minha mãe, a minha irmã e meu pai. E meu pai lia a Bíblia. Lia, fazia alguns comentários. E depois o que ele fazia comigo? Paulinho, repete tudo que eu falei, filho. E eu tinha que repetir. Só que hoje eu falo devagar. Eu não falava devagar. Eu era agitado, quer dizer, eu sou um pouco, né? Vocês já perceberam aqui. Mas eu era muito agitado, eu falava assim. Entende? Eu falava muito rápido, ninguém entendia nada que eu falava. Eu tenho até piada na família. E aí o meu pai, com paciência e treino, filho, fala um pouco mais alto. Não. Agora fala, Deus. E ele me treinava. E eu fui desenvolvendo essa habilidade. Eu não sou palestrante, mas eu transito bem aqui, ó. Me sinto confortável aqui, ó. Por que eu me sinto confortável? Porque eu treinei dos 6 aninhos aos 15, toda quarta-feira. Se você me perguntar alguns textos bíblicos, eu sei, vários, inclusive. João 8,44, Pai da Mentira, Revelação 21,34, Apocalipse. Eu entendo. Por quê? Porque foi treino. E aí você não toca violão, por quê? Porque eu não tenho talento. Cara, tudo você aprende. Então, mais uma vez, eu quero te provar o quê? Que treino e tempo vai te elevar para o outro patamar. E aí você consegue deixar a sua vida inacabada de lado. Quem aqui já começou alguma coisa e não concluiu, levanta a mão. Imagina se você tivesse terminado tudo que você concluiu. E aí, eu cresci. Sendo corajoso e sabendo falar em público. Mas com um monte de coisa errada. Um monte. E aí não tem como. É o quê? Ó, pode passar, William? Fracasso, eu entrei no ciclo do fracasso. 22 anos, com uma bebezinha pequena, Ana Clara, morando no fundo da casa dos meus pais, com um fusquinha, arrebentado, sem perspectiva, mas corajoso. Mãe, quero mudar para uma cidade de Minas Gerais, a sua cidade. A sua cidade. Por que, filho? Porque eu quero abrir um negócio lá de produtos naturais. Falei, filho, mas você não tem mal dinheiro para comer. Falei, não, mas eu vou passar, vou comprar um monte de produto e eu vou para lá e vai dar certo. E depois de muita insistência, minha mãe falou, tá bom, mas como que você vai? Eu vou emprestar dinheiro do vô, da aposentadoria. Ah, tá bom. Mudei para essa cidade de 10 mil habitantes, olha a visão, né? Que visão incrível, 22 anos de idade, fusquinha, cheio de produto, uma loucura. Fui morar na casa da minha tia Peta, que Deus a tenha, faleceu esses dias. E aí, sabe o que acontece? Primeiro dia, super animado. Segundo dia, acordo, aquele frio em Minas. Cidadezinha pequena, ninguém na rua. E começo a ficar mais desanimado. Falei, não era tão fácil. Sabe por que eu não estou mentindo? Porque, coincidentemente, aquela menina que está ali, ó, de óculos, aquela loirinha, ela carimbava, quando ela tinha 8 anos de idade, os meus panfletos para eu entregar de porta em porta. Verdade ou mentira? Coincidentemente, encontrei com ela aqui. Olha só como são as coisas, que até... E nesse período, foi um período assim, ó, que você não tem ideia. Porque eu queria vencer. Mas aí, sabe o que aconteceu? Comecei a me associar. 5h30, eu ia pro bar. Jogar sinuca no bar do Buiú. Você lembra, né? Cara, eu tô vendo um filme aqui, cara. Nem que tô acreditando nisso aqui. E aí eu comecei a me associar. Resumo. Depois, pessoal, de 6 meses, 1 ano, eu estava arrebentado. E eu falava para minha mãe, filho, como é que tá aí? Tá incrível, mãe, melhor momento da história. No dia eu ficava com medo de ver minha tia, morava na garagem. Aí um dia, passa um bêbado da cidade com o cavalo. Pode passar a foto? Ah, e eu já tinha uma dívida de 50 mil. Tinha uma dívida, nome sujo. 22 anos de idade. Passa o bêbado da cidade. Eu falei, cara, meu fusquinha está quebrado. Preciso entregar esses produtos. Lá na reta. Aí sabe o que eu faço? Eu não lembro o nome dele. Mas eu subo no cavalo dele. Sem sela.
de terno, porque eu andava assim para dar credibilidade, e atravesso a cidade. De repente, o telefone da minha tia começa a ligar. Perpétua do céu. Eu falei, o quê? O Paulinho tá doido, porque tá de cavalo, de terno, em cima do cavalo. O que a Beta faz? Liga para minha mãezinha do céu, Amélia. O que foi? O Paulinho, meu Deus, o quê? Tá em cima do cavalo. Lá na reta, o povo tá ligando aqui em casa. Sabe como é cidade pequena? Aí sabe o que aconteceu? Minha mãe, em 3 horas, estava lá. Eu lembro dessa cena, assim. Eu vindo no cavalo, ela parou com o carro, uma pampa vermelha do lado. Eu lá, tranquilo, voltando. Aí eu olho assim, meu pai assim, olhando para mim. Você tá bem? Eu falei, tô. Aí eu vi minha mãe. Quando eu vi minha mãe, eu nunca mais quero ver aquela cena. Ela estava assim, ó. Entra no carro agora. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ela fez uma coisa terrível que as mães fazem. Ela frangiu os dentes e falou de forma silábica. Entra no carro agora. Eu entrei no carro. Ela descobriu que eu devia para minha tia. Ela descobriu que eu devia no bar do Buiú. Que eu estava arrebentado. O meu pai pagou toda a minha conta na cidade e me levou de volta para São José dos Campos, na Vila Cristina. A falta de visão pode te arruinar. Por isso que é importante planejar. Eu planejei? Eu me desassociei? Eu me associei com a galera do bar. Eu devia ter procurado os empreendedores da cidade, ou sei lá o quê. Tentar montar um marketplace lá. Entende? E foi culpa da cidade que é pequena? Falta de instrução, sabedoria. Falta de visão. Você riu do cavalo. Eu vi aí algumas pessoas rindo. Mas talvez você esteja aí praticando o mesmo erro. O mesmo erro que você vai quebrar a cara daqui a 2, 3 anos, quando o buraco estiver lá embaixo. Graças a Deus, os meus pais me resgataram antes. Antes, ainda bem, senão o buraco ia ser muito embaixo. E aí eu volto para minha cidade, pode passar? E pessoal, em 2006, aos 23 anos de idade, eu estou em casa, minha filha dormia junto comigo. Tá ali a foto ali, ó. Aquela foto daquela época, eu tinha 23 anos ali. No fundo da casa dos meus pais, arrebentado, com dívida, com vergonha. A minha mãe demorou 7 anos para voltar nessa cidade. Eu nunca mais voltei, depois eu voltei, mas na véspera nunca mais. Até hoje, quando eu volto, a galera fala assim, o cavalo. Olha o cavalo, o cavalo, Paulinho. Ei, Paulinho. Eu vou beber água de madrugada. Abro a geladeira. E eu escuto um soluço. E é do quarto dos meus pais. Chego lá, minha mãe chorando. Mas não estava chorando, ela estava chorando muito. E aí eu sentei no corredor e fiquei ouvindo. E ela falava, o que vai ser dessa criança? Minha filha tinha 3 anos, 4. O que vai ser desse menino? Onde nós erramos? Só que ela não falou só isso, ela falou durante 1 hora, em prantos. E a gente só muda pela dor, pelo amor mesmo. Eu comprovei isso. Por quê? Porque com o conselho e tudo mais, não mudava. E isso, ver minha mãe em prantos ali, me foi um soco no estômago. Eu falei, que isso? O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? 23 anos de idade, só dei contrariedade, nunca me envolvi com coisa errada, mas sabe, não era uma pessoa assim, nossa, que exemplo. Estou longe, mas longe disso. E quando acontece isso na sua vida, você toma uma decisão visceral. Sabe o que é decisão visceral? É quando vem das vísceras, lá de dentro. Quem quer prosperar aqui, levanta a mão. Talvez hoje, por amor, porque eu estou aqui com amor por vocês, com carinho por vocês. Talvez hoje você mude, mas talvez não. Talvez vai ter que acontecer alguma coisa trágica para mudar. Entende ou não? Talvez não mude, mesmo com amor. Mas talvez alguma coisa trágica vai fazer o quê? Vai te impulsionar. Porque o melhor lugar, talvez, que a gente esteja é lá no fundo do poço. E isso aconteceu comigo. Pessoal, eu voltei, entrei no meu quarto, em prantos, e naquela noite eu fiquei em claro, olhando a minha filha no travesseiro.
E eu tomei uma decisão visceral. Eu nunca mais ia fracassar na minha vida. Eu não ia ser um fracassado. Eu não ia me permitir. E não importa o que acontecesse. No outro dia, imprimi 100 currículos, deixei essa história de empreender para lá, porque isso não era para mim, e fui entregar na cidade de São José dos Campos. Fiquei 3, 4 meses entregando currículo. Ninguém me ligou. Ninguém. Nenhuma ligação. Até que uma ligação, eu atendi no telefone do meu pai lá. Alô, senhor Paulo Vitor? Sim. Senhor Paulo, você foi convocado aqui para uma entrevista? Ah, sim, sou eu. O senhor deseja vir e tal? Sim, claro, é mesmo? Posso, vou. Quando? Mãe, me ligaram, mãe. E eu fui para ver o que era. Quando eu cheguei lá, tinha 30 vendedores, e aí a secretária falou assim, então, aqui é uma escola que está começando aqui em São José dos Campos, para crianças que têm deficiência. Eu falei, deficiência? Não, que tem... Estava tão começando que ela não soube falar. Não, aí chegou um outro rapaz e falou, não, aqui é uma escola para crianças que têm dificuldade de aprender. Eu falei, nossa! Sabe assim, ó, veio passado na minha cabeça. Eu falei, que legal. E para que é? Para vender curso. Eu falei, a vaga é minha. Quero. Participei do processo seletivo e fui reprovado. Meu amigo. Só que quando um homem ou uma mulher toma uma decisão visceral, é assim, ó, não sei te explicar. Eu voltei e conversei com o dono. E falei, eu preciso trabalhar aqui. Na segunda entrevista eu fui contratado. Eu preciso trabalhar aqui. Posso trabalhar até de graça. Sabe qual que foi o meu salário? R$500 por mês, mais comissão do que eu vendesse. Sem carteira assinada. E você acha que eu aceitei ou não? Na hora, foi a melhor coisa que eu vi. Pessoal, resumo da ópera. Durante 14 anos, eu me dediquei de corpo, alma e coração para essa instituição. 14 anos. Eu não lembro da minha vida nos 3 primeiros anos. Não lembro. Vitor, como assim? Porque eu acordava às 6, 10 para 6, eu ia a pé ou de ônibus para a empresa, e eu voltava para minha casa 2 da manhã. Tirava 10 a 20 minutos de almoço. Por quê? Porque eu não tinha outra opção. Ou eu fazia acontecer, ou eu fazia acontecer. Se você me perguntasse, Vitor, você lembra da sua filha dessa época? Lembro por foto, mas eu não lembro muito bem. Eu viajava, que eu ligava para minha mãe em choro. E falava assim, mãe, a Ana Clara lembra de mim? Porque eu não tinha outra opção. Foram 3 anos. Resumo da ópera. Pode passar, William? Eu entrei nessa empresa em 2006. Em 2009, eu me tornei acionista dessa empresa. Eu tinha 27 anos. Em 2010, aos 28, com muito esforço para ganhar vendas, comissão, e viver com o mínimo. Eu morava com os meus pais. Eu vivia com o mínimo. Eu conquistei meu primeiro R$1 milhão. Não esqueço até hoje. R$1.200.000 na minha conta. Na conta do Itaú, que eu nem conseguia abrir. Eu tive que abrir uma conta poupança quando eu abri, que é a mesma conta que eu tenho até hoje. E aí eu entendi o processo. Que é possível para qualquer pessoa que quiser. Qualquer pessoa. Eu acredito, teve uma época da minha vida, eu não contei tudo aqui, mas assim, ó, que eu cheguei a verbalizar a minha dúvida sobre a existência de Deus. Tenho até um pouco de vergonha sobre isso. Por quê? Porque estava tudo errado. Era erro atrás de erro, assim, era só tragédia. Entende? E hoje eu tenho convicção que Ele esteve comigo em todo esse momento, para me preparar para estar aqui. Eu tenho convicção disso, convicção, assim, ó, convicção, e sou grato, muito grato, muito grato. E aí, pode passar? Não, pode voltar, por favor. 14 anos, foram 450 franquias, uma empresa gigantesca, né? Enfim, foi realmente incrível. Eu entendi que visão, coragem e competência é treino, associação, planejamento.
E muito trabalho, e de preferência, e é para mim a única opção, ético. Muito trabalho, e eu repito, muito trabalho. E mais uma vez, eu notei, muito trabalho. E pode passar, William? No meio de uma pandemia, eu era o alto executivo dessa empresa, sócio minoritário, mas eu era sócio. Já estava muito bem, assim, mas eu estava inconformado. Eu queria mais. Eu queria ajudar mais pessoas. E aí eu tomei uma decisão muito corajosa, que todo mundo criticou. E até hoje critica. Como assim você deixou? Como assim? Mas assim, no meio da pandemia, foi 3 meses antes da pandemia. Na realidade, eu nem sabia da pandemia. Então, eu deixei tudo de lado. Eu tinha mais 2 ou 3 empresas, eu vendi para dedicar o projeto da minha vida. Chama-se BeUp Educação, que ajuda pessoas que querem performar, ter sucesso, crescer e assim vai. Tanto colaboradores como empresários. Hoje nós temos 30 e poucos funcionários, mais de 40 franquias hoje, 40 franquias, em menos de 2 anos, mais de 5 mil alunos. Acabamos de sair na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, como uma EdTech, que uma das que mais cresceu no ano de 2021. Acabamos de sair, depois você pode ver lá. O faturamento de crescimento de 300% em 6 meses no ano de 2020 e 400% no ano de 2021. E esse ano já estamos com 200 e alguma coisa por cento. Um projeto lindo, incrível. Pode passar, William, por favor? Decisão visceral. Decisão visceral. E se você me perguntar, Vitão, por que eu fiz isso? É claro que eu fiz pelos meus motivos legítimos. Número 1, eu fiz pela minha família. Eu prometi para mim que eu nunca mais ia fazer minha mãe chorar. Nunca mais, nunca mais. Eu prometi para mim que eu não seria um fracassado. Não seria um fracassado. Mesmo a vida falando assim, não, você não tem outro caminho. É isso aqui, meu amigo. É escola estadual. Você não tem, nascer de ouro. É esse o caminho. Eu falei, não, questiono. Por que não eu? Então pergunta para você agora, por favor, por que não você? Pergunta. Fala assim, por que não eu? Se você me perguntar, você fez pela sua filha? É lógico, porque tragédias acontecem. 2016, a mãe da minha filha sente uma dor de cabeça. Em 45 dias, falece. De glioblastoma multiforme nível 4. É um câncer terminal, assim. Violentíssimo. E agora? Uma menina de 11 anos sobre a responsabilidade do Paulinho. Não, a gente vai vencer. Você é um pai extraordinário. Extraordinário, como nunca fui. Acordo 10 para 6 todo dia. Chego em casa, converso com ela 1 hora todos os dias. Ela está prestes a entrar em medicina, prestes. Que massa, senão vai levar um couro aqui, ó. Então, assim, é difícil para todo mundo. Para todo mundo. Escuridão é natural. Gerar luz requer esforço. Mas aí, se você me perguntar, Vitão, por que você faz isso de verdade? Assim, ó, porque um dia, quando eu era criança, me disseram que eu seria um fracassado. E talvez disseram para a sua criança que você seria. E talvez você carrega isso de forma imperceptível. Imperceptível você carrega isso. Que você não é merecedor, que você não é capaz. De alguma forma, você carrega isso lá em você. Eu vou falar para você que durante muito tempo eu fiquei de mal com o Paulinho. Porque realmente eu achava ele um fracassado. Tanto que eu mudei meu nome. Só que agora não dá mais para voltar, porque todo mundo me conhece como Vitor. Eu falei, não, Paulinho não, Paulo, nem Paulo, é Vitor meu nome agora. Mas, um dia eu tive que fazer as pazes com ele. Por quê? Porque ele era incrível. Então, se você me perguntar, Vitão, por que você fez de verdade? Pode passar, ó. Por esse cara aqui, ó. Ele é muito corajoso. Mas muito, muito, muito. Uma criança espetacular. Espetacular. Com talentos incríveis. Que as pessoas falavam assim, não, é porque é agitado. E talvez alguém te chamou de tímido. Alguém um dia te falou, não, porque é tímido, porque é muito quieto.
ixi, bitolado, CDF, e quantas coisas talvez você ouviu, que isso foi te apagando, e hoje talvez você não consegue colocar tudo para fora. Por quê? Crenças limitantes. Feche seus olhos, por favor, porque é importante resgatar a sua criança maravilha para a gente terminar. Feche seus olhos. William, tá aí na caixa, William? Eu quero que você volte comigo para o ano que você tinha 5, 6 anos. Mas feche seus olhos de verdade. Um ano mágico da sua vida. Um ano que realmente marcou. E nesse exato momento você vai fazer uma viagem comigo. Uma viagem para o ano que você tinha 5, 6 anos de idade. Vamos lá, comigo. Você então volta. No meu caso foi em 1988. Ó, tô lembrando agora. A cidade arborizada. Eu morava na rua 2, número 104. Você então começa a andar pelas ruas, começa a reconhecer os lugares e você percebe que está no bairro onde você cresceu e nasceu e viveu bons momentos. E você olha o sorveteiro, você olha talvez a pessoa do algodão doce, você vê a pracinha, você vê alguns amigos pequenos e você vê aquela querida rua que você passou bons momentos. Você então entra por essa rua, o seu coração se acelera, os seus olhos talvez se enchem de emoção. Sabe por quê? Porque talvez você possa reencontrar pessoas queridas. Você então vai chegando perto da sua casa, aquela querida casa. Talvez a rua fosse de barro, talvez tivesse um muro, mas o mais importante é quem você vê lá dentro. Você vê seus pais, alguns familiares, e talvez pessoas queridas que nem mais aqui estão. E você vê uma criança muito linda, a sua criança maravilha. Então, com muito carinho, você chama essa criança, Paulinho. Como que as pessoas te chamavam quando era pequeno? Paulinho, vem aqui. E essa criança olha para você e de alguma forma ela reconhece você. Então ela vem correndo ao seu encontro, o seu coração acelera, os seus braços se abrem e com muita emoção e carinho, essa criança vem ao seu encontro, pula no seu colo e te dá um abraço apertado que há anos você não sentia. E você diz para ela: que criança mais linda! Como você é incrível! Se você olha os sapatos, talvez a chupeta, e talvez você sente o seu cheirinho. E agora eu quero de verdade, assim, ó, que você tenha um diálogo com essa criança. Fala para ela tudo o que ela é para você, o que ela significa na sua vida. Conta como que vai ser o futuro dela, o grande empreendedor que você vai ser, que ela vai ser. Conta para ela os feitos. Agora é seu momento, vai lá. Você e ela. Muito bem, aos poucos, você deixa a criança no chão, ela vai entrando para dentro, talvez você olhe para os seus pais que estão ali, mais jovens, seus irmãos brincando, e você vai se despedindo e voltando para o ano de 2022, aqui nessa segunda-feira, às 8 horas da noite, mas com uma convicção que hoje você tem tudo que você precisa para fazer realmente acontecer. Se você tiver visão, coragem e competência, se você fizer pelos seus motivos legítimos, e se você trouxer com você a sua criança maravilha. Sabe por quê? Porque com ela as coisas vão ficar mais leves. As coisas vão ficar mais leves para você. Então eu espero que você realmente cumpra o seu legado. Pode acender para a gente, William, por favor, obrigado. Espero que você cumpra o seu legado. Essa jornada de empreendedorismo é incrível. Eu sou realmente apaixonado nisso. Eu espero que de alguma forma
você tenha aproveitado. Pode passar para mim o slide, William? Pode passar? Pode passar isso também? Muito bem. Confia nisso. Confia que vocês podem realmente prosperar. De verdade. Esse projeto no Marketplace é muito lindo. Eu realmente honro isso aqui. É muito legal isso aqui. Então, aproveite toda segunda-feira. Estude, se capacite, mas principalmente desenvolva visão, coragem e competência. Tenha coragem, tenha visão, tenha competência para fazer acontecer. Faça pelos seus motivos legítimos. E faça com a sua criança maravilha, porque vai ser muito mais alegre. Muito mais alegre. Se vocês quiserem conversar comigo, pode passar, William. Está aí o meu QR Code, eu vou deixar na tela. Aí vocês colocam o celular, cai direto no meu WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta depois, fique à vontade. Gratidão, obrigado, e é isso.